Os irmãos evangélicos vivem em busca de uma santidade na carne. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com você? Por aqui teu irmão em Cristo, Ginaldo, e é uma honra receber você aqui nesse canal. É uma honra também poder contar com você que é membro, você que é participante ativo aqui do nosso canal. Meu muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Nós vamos ler um texto que está na primeira carta de João, primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 4 e 5. E vamos ver o que está escrito nesses dois versículos. Quem vive no pecado, transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quando olhamos para esse texto, vamos perceber o João falando sobre aquele que transgride a lei, aquele que comete o pecado, porque o pecado na concepção judaica, na concepção dos irmãos do primeiro século, era a transgressão da lei. Então, todo pecado, toda pessoa que vivia embaixo da prática do pecado, ele era um transgressor da lei. E os nossos queridos e amados irmãos evangélicos nos nossos dias, eles vivem em busca dessa santidade exacerbada, buscando uma fórmula de reverter a situação do pecado, e aí eles vivem debaixo de maldição ou debaixo da transgressão da lei. Os irmãos, eles vivem praticando o pecado porque eles ainda vivem embaixo da lei. Basta nós olharmos para o que acontece dentro da igreja nos dias de hoje e nós vamos perceber que todos os rituais que são feitos nos dias atuais são voltados para as leis, de Moisés. Eles praticam o dízimo, eles praticam a ceia, eles praticam o batismo nas águas, eles praticam a apresentação de criança, eles praticam o sacerdócio humano. Então você observa que é um conjunto de coisas os quais são aplicados dentro das igrejas nos dias atuais. Então vamos ler mais um texto onde está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Então você entende por esse versículo que quando você obedece um item da lei e deixa de obedecer um outro, você desobedeceu a todos? Essa é, sem dúvida, a prática dos nossos queridos irmãos nos dias atuais. Eles cumprem o batismo, mas uns não cumprem o dízimo. Uns cumprem o dízimo, mas não são batizados. Se ele não é batizado, logo não pode tomar a ceia. Alguns deles não apresentam os seus filhos no 7º dia no templo, no santuário. Então você observa que é difícil para aqueles que vivem hoje tentando ressuscitar as leis ou tentando praticar a lei dentro desses santuários, dentro dessas igrejas, e é difícil para eles conseguirem cumprir todos os 613 preceitos da lei de Moisés. Porque nós estamos na nova aliança, não estamos mais debaixo das ordenanças, não estamos mais debaixo do cerimonialismo. Hoje, nós estamos na nova aliança. Vamos ver o que Paulo disse em Gálatas, capítulo de número 2, versículos 16 a 18. Paulo afirma o seguinte: no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Então você observa que Paulo ele fala aos Gálatas exatamente o que os nossos queridos irmãos precisam ouvir nos dias de hoje. Eles precisam ouvir isso. Olha, você não vai ser declarado justo diante de Deus se você está querendo obedecer simplesmente a lei de Moisés. E quando você tenta agradar a Deus pela lei, logo você está em desacordo com a própria palavra. A graça que vocês concordam que
nós vivemos nos dias de hoje, a mesma graça que você diz que hoje vive dentro das chamadas igrejas, é a mesma que vocês desconsideram quando estão tentando viver o cerimonialismo e todo o processo referente à lei de Moisés, que são ressuscitados e vividos nos dias de hoje. Então dá para perceber aqui que há uma diferença. O que a palavra diz para o que as pessoas fazem. O que o Evangelho diz para o que as pessoas praticam nos dias de hoje. Então o título do nosso vídeo é justamente esse: a busca de uma santidade na carne. Subir ao monte, porque subir ao monte vai fazer o quê? Vai mortificar a carne e se achegar a Deus. Esse é o pensamento do religioso, do evangélico. Fazer o jejum, porque eu faço o jejum, eu mato a minha carne e eu agrado a Deus. E todas essas coisas, na nova aliança, elas não têm nenhum efeito. Elas não vão surtir efeito algum na tua vida. Não adianta você subir o monte, morar no monte, viver sem se alimentar, porque isso não vai trazer, aumentar ou diminuir a tua santidade ou o teu encontro com Deus. Ele não vai acontecer mediante essas coisas. Embora muitos acreditem piamente nisso. Eu, quando fui religioso, também fazia jejum uma vez por semana, subia monte. Eu também fazia todas essas coisas. Porque a minha igreja fazia isso. As pessoas da minha igreja faziam isso e nós estávamos ali, fazíamos parte do corpo de obreiros e precisávamos cumprir todos os rituais que eram ordenados ali dentro. Então você vê que os homens vivem hoje as regras humanas, as regras dos homens. Porque se o homem diz que você tem que jejuar, porque se você jejua, você é mais santo, ou você tem santidade, você está perto de Deus, obviamente que os nossos queridos irmãos evangélicos, eles vão fazer isso, porque eles acham que fazendo isso, eles estão perto de Deus. Então observam todos os itens, observam vários itens da lei, mas tropeçam em um ou outro, e aí, infelizmente, não vai conseguir agradar a Deus. Vamos para mais um texto bíblico que está Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Ele quem? Jesus, não Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, o ressuscitado. Ele encravou na cruz a risca de dívida ou toda a promissória de dívida que existia contra os filhos de Deus, contra os israelitas, contra aqueles para quem ele veio. Então ele rasgou essa escrita de dívida que existia contra aqueles irmãos e cravou isso na cruz. Tirou deles o peso, a responsabilidade de viverem embaixo da lei que não tinha efeito naquele momento mais. A lei era na carne. Após o episódio da morte e ressurreição de Cristo, passou-se a viver o ministério do Espírito. E esse é o ministério da liberdade dos filhos de Deus, daqueles que querem viver a liberdade no Espírito. E viver a liberdade no Espírito não imputa a você as leis, o cerimonialismo. Não pode imputar a você o direito de a obrigação de ter que ir buscar a Deus no monte, no templo, onde quer que seja. Porque Deus é tudo em todos. Então vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo de número 4, diz assim: Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, tudo o que nele crê é declarado justo. Então, todo aquele que crê em Jesus, ele é declarado justo. Mas não mais pela lei, como o próprio Paulo falou na carta aos Gálatas. Não mais pela lei, mas por crer em Jesus Cristo. Então, se você crê em Jesus Cristo, você está justificado diante de Deus. E não mais pela lei. Os pastores nos dias atuais, eles induzem as pessoas a viverem os rituais e levam elas para antes da cruz. Por isso que nós falamos do sistema. É um sistema religioso que leva as pessoas para distante de Deus. Eles não aproximam as pessoas de Deus, porque aproximar as pessoas de Deus seria chamar os irmãos dentro do local que eles dizem que é a igreja e ensinar para elas que elas são livres,
Ensinar para essas pessoas que elas não precisam ser dizimistas, porque o dízimo era um dos itens da lei. Ensinar para as pessoas que elas não precisam do ritual do batismo, porque o batismo foi na cruz de Cristo. Para nós encerrarmos, Gálatas capítulo 3, versículo de número 10. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo o que está escrito no livro da lei. Então, a própria Bíblia está dizendo que aqueles que confiam na lei ou que vivem as práticas da lei estão embaixo de maldição. Mas se nós falarmos isso para um dos nossos irmãos que estão dentro do sistema religioso, eles vão nos tratar como hereges, eles vão nos tratar como pessoas desviadas, eles vão olhar para nós e dizer que nós estamos tentando tirar a fé das pessoas ou fazer com que as pessoas sejam desviadas iguais a nós. Vamos para mais um versículo para nós encerrarmos. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Mais uma vez o próprio Paulo falando aqui, uma vez que você foi liberto, foi livre, está livre, é liberdade no Espírito. Quando nós falamos em liberdade, nós não estamos falando em libertinagem, estamos falando em liberdade no Espírito. Que não vai te dar o direito, obviamente, de viver a libertinagem, ou as práticas libidinosas, as práticas do pecado, como o homem encara nos dias de hoje, não. Estamos falando em ter a liberdade do Espírito para viver essa liberdade com sabedoria, saudável. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Paulo, falando aos romanos, diz que os irmãos não viviam mais debaixo da lei, porque o pecado já não era mais senhor deles. Assim como alguns irmãos comentam isso dentro dos nossos, entram nos nossos vídeos e comentam. Inclusive um irmão citou esse versículo recentemente. E ele disse: olha, aqueles que vivem com Cristo não estão mais debaixo do pecado, ou o pecado não tem mais domínio sobre eles, mas vivem as práticas da lei e, consequentemente, levam as pessoas para antes da cruz. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha recebido com alegria. Está ficando aí algumas sugestões de vídeos. Se você por acaso ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, considere se inscrever, tá bom? E deixar também o seu comentário falando o que você entende acerca desse assunto. Beijo forte no teu coração, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.